Pastor Francisco Jean, qual o significado da Semana Santa para os evangélicos? Bem, para nós não existe propriamente chamado a Semana Santa, porque para nós todos os dias são santos. Não é uma semana que nos santifica, ou dias de semanas que irão nos santificar. A palavra diz que nós devemos ter um viver santo diariamente. Portanto, se eu digo que essa semana que é tido pela Igreja Católica como a Semana Santa, ela me traz uma vida mais de santidade, e as outras semanas como é que ficarão? Eu não posso reservar só um dia ou só uma semana para viver uma vida santa. A palavra nos ensina que nós somos santos por aquele que nos chamou a viver uma vida de santidade. Portanto, nós não entendemos que essa semana deve ser só separado para a gente viver uma vida de penitência, observar o momento religioso. Não, nós enfatizamos que todos os dias nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. E pensando no sacrifício de Cristo, nós observamos no momento refletivo de que, de fato, Cristo morreu por nós. E se Ele morreu por nós, Ele, de fato, nos salvou. É o que a palavra nos ensina. E aí nós devemos observar que o nosso viver diário deve estar de acordo com o propósito de Cristo, que é viver uma vida de santidade. Se você observar as cartas de Paulo, ele introduz todas as vezes as cartas falando aos fiéis, aos santos. Quem são esses santos? São todos aqueles que foram, de fato, chamados para uma vida de santidade. Nós cremos dessa forma. Pastor, com relação também, a Igreja Católica fala que não se pode comer carne. É recomendável não comer carne também? Os evangélicos, como veem também esse posicionamento? Olha, como eu falei inicialmente, é uma questão religiosa. O comer carne é uma questão que a Igreja Católica impõe ou trata com seus fiéis, de querer que eles, de fato, não comam carne nesse período. Para nós, a gente não tem nenhum problema. Por quê? Porque vamos observar com a razão. Peixe é carne. Só que há um diferencial, a carne branca da carne vermelha. Portanto, nós não encontramos, biblicamente, nenhuma base bíblica para nós afirmarmos que nesse período de observância, que é chamado pela Igreja Católica a Semana Santa, em não comermos carne, porque a Bíblia não enfatiza isso. E peixe é carne. Eu me lembro muito bem, um período, eu não sei a data exatamente, que nós tivemos um momento de cólera no nosso país, um momento de surto de cólera e virou uma epidemia. E o Papa João Paulo II, se eu não estiver enganado, ele decretou num período, numa certa cidade da Bahia, que pela questão de cólera, e através do peixe muitas pessoas estavam sendo contaminadas, ele simplesmente abriu exceção para que as pessoas comessem carne. Portanto, eu não vejo esse fundamento bíblico, é uma questão religiosa. Aqueles que comem carne, que vivem na prática da sua religião, eu não tenho nenhum problema, eles podem continuar. Agora, biblicamente, a gente não vê base disso. Pastor, o que chama a atenção na sua fala também, com relação também ao respeito que o senhor trata a comunidade católica de Cajazeiras, todos os católicos, já que nós vivemos nessa irmandade. Essa Semana Santa, para os católicos que vivem essa semana de maneira restrita, uma semana de oração, jejum e penitência, os evangélicos respeitando também, isso faz parte dessa irmandade dos católicos e os evangélicos. Eu acho o seguinte, nós temos uma questão no nosso Brasil que diz que nós somos laicos. E apesar de que na Constituição diz que não existe uma denominação formada, somos laicos, eu acho que a convivência é o meio mais propício para uma via de comunicação. Não adianta você fazer uma entrevista comigo, eu atacar a Igreja Católica e depois você fazer uma entrevista com um padre e o padre atacar as igrejas evangélicas. Eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. O que nós devemos esclarecer é como você está me perguntando. Para nós, cristãos, evangélicos, o que é que nós pensamos? Eu estou dando a minha resposta. Biblicamente, pela razão também. E aqueles que não comungam com a minha opinião, que fiquem com a sua opinião da sua determinada denominação, determinada igreja. Mas o convívio é que a gente deve estar harmoniosamente. Respeito acima de tudo. Acima de tudo, com certeza.
Nós estamos passando esse momento, né, e muitos comemoram a Semana Santa, mas para nós evangélicos, todo dia nós santificamos a Deus, né? Uma Semana Santa, primeiro que não existe nenhum indício na Bíblia que eles separaram uma semana. A intenção é você se santificar a cada dia, porque santo significa separado para Deus. E aí, se todos os homens pensassem assim, não é? Todos os dias realmente seriam santos. E é um momento de você sempre pensar a cada dia, não só na semana que se diz ser santa, mas a cada dia, o que Jesus fez por nós, o sofrimento na cruz que ele passou, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobretudo a enfermidade da alma, que é o pecado. Ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi injuriado, ele foi envergonhado. É uma tristeza a gente ver ele sofrendo tudo isso, mas por amor a todos nós. E aí culmina na ressurreição dele, que é a Páscoa, onde nós comemoramos. Uma coisa bem interessante, que comumente as pessoas fazem na Semana Santa, é comer o peixe, né, o vinho, só que a Bíblia não fala de peixe. A Bíblia disse, lá em Êxodo capítulo 12, da primeira Páscoa que foi instituída, que eles deveriam comer carneiro assado, não poderia ser cozido, tinha que ser assado, pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e ervas amargas. E esses três elementos da Páscoa simbolizavam para os judeus, né, primeiro, o carneiro assado era o sacrifício, e esse sacrifício simbolizava Cristo hoje, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, que eles não poderiam fermentar a massa, porque não havia tempo, eles tinham que sair imediatamente, depois que comerem a Páscoa, tivessem comido a Páscoa, né? Então eles não poderiam colocar fermento na massa, porque não daria tempo esperar. E esse fermento comumente é comparado ao pecado, que um pouco de fermento na massa leveda toda ela, e um pouco de pecado nos mata, né? Seja ele qual for. E o outro símbolo, que é as ervas amargas, é para que eles lembrassem sempre do sofrimento que tiveram lá no Egito. Hoje, a Páscoa ele se resumiu no pão e no vinho, só que nós usamos o suco de uva para simbolizar o sangue de Jesus e o pão, o corpo de Cristo, tendo em vista que a igreja é conhecida, é dita como o corpo de Cristo. E esses dois elementos, o pão e o suco de uva, nós fazemos sempre em memória para lembrar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Agora, o segredo de tudo isso foi a ressurreição de Jesus Cristo. Porque com a ressurreição dele, legitimou-se todo o evangelho, todas as profecias, ele tornou verdadeiro todas essas coisas, porque ele venceu a morte. Quem poderia vencer a morte? Quem fez a morte? Foi Deus. E Deus, não existe ninguém mais poderoso do que ele. E aí o próprio Deus, com todo o seu amor, sua atenção e seu carinho para a sua criação, enviou o seu Filho com todo o poder, pois o próprio Jesus disse, a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra, e com esse poder, pelo poder do Espírito dele, ele venceu a morte. E aí, ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por isso Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E assim, nós podemos lembrar, no momento de Páscoa, do momento de sofrimento de Jesus, da sua morte por sacrifício e a sua ressurreição, nos trazendo vida eterna para todas as pessoas que nele crê. Então, é isso que nós acreditamos, conforme a Bíblia nos orienta, a Bíblia ensina, e eu entendo que todas as pessoas deveriam conhecer bem a Bíblia, para ninguém enganar, não é? Então, que todos reflitam, não só na semana que antecede a Páscoa, mas todos os dias, que existe um Deus que ama todos nós, que quer nos salvar, muitas vezes de nós mesmos, porque somos pecadores, do pecado que nos condena, e nos presenteando com uma vida que ele tem preparado para todos nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então, isso é que consiste a nossa fé
no que a Bíblia diz, no que cremos, e nós praticamos isso, né? Justamente lembrando no domingo de Páscoa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.